Glória ao nome de Jesus, eu quero te cumprimentar aí com a paz que excede o entendimento, amém? Estamos aqui mais um dia de desenvolvimento, mais um dia de crescimento, a qual vamos nos parecer um pouquinho mais aí com o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu deixei ali um outro elogio para você, tá bom? Você é inteligente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Está meio dificultoso para ver porque eu estou usando a luz do ambiente, porque já não tem mais claridade de fora, já está chegando a noite aí, tá bom? Mas isso não vai atrapalhar no conteúdo de hoje. E hoje é dia de mensagem bíblica, hoje é dia de uma mensagem aí do nosso Mestre Jesus Cristo. E o livro ainda continua ali, tá bom? Você que queira ganhar o livro aí, mande esse link de hoje para 10 pessoas que você conhece que queiram se desenvolver. Peça para essas pessoas se inscreverem no canal, printar a tela, mandar para você e você vai mandar para mim fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador, tá bom? Mas se você não quiser esse livro dado, mas quiser comprar para abençoar aí o meu ministério, a minha vida, comprando os 3 livros que eu mostrei aí nos vídeos anteriores, tá bom? Comprando os 3 livros, que são esse e esses 2 aqui, os 3, preço normal ia sair 180. Na promoção, pegando os 3, vai sair a R$90, tá bom? E bora pra cima para o conteúdo de hoje. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. Bora lá? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Todo ser humano, ele tem um padrão de crença naquilo que ele acredita. E todo ser humano também, a partir desse padrão de crença, tem um padrão de prática. Quando eu falo de crença, eu estou justamente falando daquilo que está impregnado na sua mente, que te leva a praticar. Isso é uma crença verdadeira, tá bom? Não dizer uma coisa do tipo, eu creio em Jesus, sou servo de Jesus, mas quando você olha na conduta da pessoa, você vê que ela não é servo de Jesus, coisa nenhuma. Ela serve a si mesma, tá bom? Ela segue os seus próprios padrões de crença. Então, eu estou falando justamente de uma crença que te leva tanto a pensar, quanto a partir do pensamento te leva a praticar algo. Essa é a crença verdadeira. E tem 2 palavrinhas que definem muito isso: padrão de crença e padrão de prática. Quais são as 2 palavras, irmão Cleberson? A primeira é chamada de ortodoxia. O que significa, irmão Cleberson? Ortodoxia. A palavra vem do grego ortos, que significa reto, e doxa, que significa opinião ou crença, tá bom? Então aqui você já vê que na palavra ortodoxia é um padrão de crença correto, amém? É um padrão de opiniões corretas. Isso é uma ortodoxia. E tem a outra palavra que é chamada ortopraxia, que ela é muito parecida com a palavra ortopedia, tá bom? E eu vou te explicar o porquê. Ortopraxia. Orto significa correto, reto ou direito. E praxia, que significa procedimento ou ação prática. É aí que leva a palavra ortopraxia a se parecer ou ter o mesmo sentido que ortopedia, que é um padrão de prática para melhorar uma deficiência ou deformidade. Então, todos os seres humanos, eles têm ortodoxia e ortopraxia. Eles mesmos têm um padrão de crença e um padrão de prática. Só que eu estou querendo te levar aqui para realmente o padrão de crença e o padrão de prática corretos. Você vai ver que
no texto a qual lemos, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, tem 3 palavrinhas aqui que nós podemos pensar nelas. A primeira é o nome, Jesus. Jesus é o propósito, povo, corpo, pecado, a deficiência. Olha só como vai ficar esse negócio. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus, porque ele salvará o seu povo, que é um corpo, dos seus pecados. Qual a deficiência desse corpo? Pecado, erro de alvo. Então Jesus ele está sendo enviado para dar para esse povo um padrão de crença correto, que ele já tinha um padrão de crença, só que estava um pouquinho errado. Então Jesus ele está vindo para esse corpo, para esse povo, para dar um padrão de crença correto e um padrão de prática a partir do seu padrão de crença. Então, sendo isto, Jesus ele é a nossa ortodoxia e Jesus ele é a nossa ortopraxia. É óbvio que se a gente for falar aqui de todos os ensinos que Jesus citou, esse vídeo duraria horas e horas, mas eu quero falar pelo menos de 3 coisas aqui que Jesus ele usava como base para os seus ensinos, tá bom? 3 coisas aqui que vão resumir aí em que os ensinos de Jesus estavam embasados, tanto no seu padrão de crença quanto no seu padrão de prática, ou seja, tanto na sua ortodoxia quanto na sua ortopraxia. Lembrando que Jesus também ele veio não só para falar para o ser humano do reino dos céus, mas ele veio para melhorar a humanidade, da própria humanidade, que estava distante, se perdeu. E é aqui que eu vou falar as 3 coisas principais que Jesus ele tinha impregnado em sua vida e tinha impregnado no seu ministério. E quem é discípulo de Jesus tem que ter essas 3 coisas também impregnadas no seu ser, na sua conduta e no seu padrão de crença. Qual é a primeira, irmão Cleberson? A primeira, ser servo. Jesus ele tinha uma mentalidade de ser servo. Ele tinha a ortodoxia e a sua ortopraxia também era isso. Ele um dia na sua ortodoxia ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Na sua ortopraxia, você vai ver no livro de João, ele lavando os pés dos discípulos, querendo ensinar o que com aquilo, irmão Cleberson? É simples, ele estava dizendo: a cultura de vocês ensina que quanto mais vocês crescem, mais vocês têm que ser servidos. Só que eu, como mestre e senhor de vocês, ensino o contrário. Quanto mais vocês crescem no meu reino, mais vocês têm que servir. Então a ortodoxia de Jesus, ele veio para servir e não ser servido. E ele mostrou isso na sua ortopraxia, padrão de prática. Jesus ele tinha uma outra coisa também impregnada na sua vida, na sua ortodoxia e na sua ortopraxia. Jesus, ele era grato, ele agradecia por tudo. A sua ortodoxia, você vai ver que na sua mentalidade tinha agradecimento, e na sua ortopraxia, padrão de prática, ele agradeceu quando foi ressuscitar Lázaro. Ele agradeceu quando falou para Deus: ó Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas, os ensinos, a sabedoria para os sábios e entendidos da época, fariseus e escribas, e revelaste aos pequeninos, essas pessoas que querem aprender. Então Jesus, na sua ortodoxia, padrão de crença, ele era grato, e na sua ortopraxia,
via, colocou para fora na sua conduta, ele também era grato. Amém? E tem uma terceira coisa, que aqui você pode dizer por si só. Se os crentes que você conhece, se a sua igreja, ela pratica essas três coisas, e ela mesma por si só vai dizer de quem ela é discípula. Se é discípula de Jesus ou é discípula de fariseu. A terceira coisa que Jesus ele tinha impregnado na sua mente, ortodoxia, e na sua prática, ortopraxia, era a generosidade. É impossível você querer ser discípulo de Jesus se não for generoso. Avarento, você pode ler nos evangelhos. Quem é avarento se parece mais com um fariseu do que com um discípulo de Jesus. Observe nos evangelhos que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele está lá dentro e o pessoal dizendo lá fora: olha, se ele soubesse que ele entrou na casa do pecador mais conhecido da cidade. E de repente Zaqueu se levanta na casa e diz: mestre, metade das minhas riquezas eu dou para os pobres. Olha só, generosidade. E se não era que ele tenha roubado, mas se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Você se lembra o que Jesus falou? Assim que Zaqueu terminou de falar isso, hoje entrou salvação nessa casa. Você se lembra quando Jesus ele foi explicar aquela ilustração sobre a candeia do corpo, sobre luz e sobre trevas dentro do seu ser? Ali ele estava falando justamente de um olhar generoso e uma vida generosa. Olhar avarento, cheio de trevas, era justamente a pessoa que era cheia de escuridão, era justamente as pessoas que tinham trevas no seu modo de ser e no seu modo de ver as coisas. E aquele que tem luz é aquele que no seu modo de ver e no modo de ser, ortodoxia, ortopraxia, é aqueles que são generosos em sua conduta. Então Jesus, todo o ministério de Jesus praticamente foi baseado na generosidade. É impossível você querer entender as palavras de Jesus, o ministério de Jesus, se não observar na ótica da generosidade. Grande parte dos seus ensinos, ele falou, era ao desapego, à generosidade, a dar para os pobres. Se lembra quando o jovem rico chegou até Jesus e ele falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e falou: você observa os mandamentos, tem praticado os mandamentos, ou seja, tem seguido a ortodoxia e ortopraxia da nossa cultura? O jovem de repente vai falar: não, senhor, eu tenho seguido tudo, eu não desobedeço meus pais, eu não roubo ninguém, não adultero, respeito meu próximo. Jesus olha para ele e o livro de Lucas, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus o amou. Só que Jesus, quando olhou para ele, disse: te falta uma coisa. Qual, Senhor? Pega tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Olha só, generosidade, uma coisa que está tão aberta no texto, mas que quem é avarento não consegue ver. Infelizmente isso aqui não é pregado em púlpitos, mas eu venho lhe dizer através desse vídeo. Essas são as 3 bases principais. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, entender o ministério de Jesus e buscar se parecer com ele. Primeiro, ser servo. Está em você a utilidade. Por trás da palavra ser servo está a utilidade. Por trás da palavra gratidão está a expressão observação no lado bom da vida. Porque querendo ou não, quando você agradece por tudo que você tem. Então você sempre vai olhar aquilo que você tem e não reclamar pelo que você não tem. Generosidade tem muitos ensinos. Tem a lavagem para a mente e a alma, principalmente para você que está me ouvindo,
que está com a mente perturbada, a alma perturbada, comece a dar um pouquinho daquilo que você tem todos os dias. Você pode começar com pouco, depois você vai aumentando. Dê todos os dias alguma coisa que você tem seu, de valor, alguma coisa que é valor para você. Comece de pouquinho, depois você vai aumentando. Você vai ver que a sua perturbação mental e na alma vai passando. E detalhe, generosidade, que está por trás dela ainda mais, irmão Cleberson. A generosidade é a chave para se obter a sabedoria de Cristo. Então Jesus, em conclusão desse ensino de hoje aqui, Jesus ele é a nossa ortodoxia e Jesus ele é a nossa ortopraxia. E você que se diz discípulo de Jesus tem que seguir essa ortodoxia e essa ortopraxia. Caso contrário, você vai estar vivendo uma vida de condenado, condenada, pensando que está salvo. Se você não viver esses 3 princípios básicos dos básicos, não adianta você querer buscar outra coisa. E não adianta você se esconder atrás de uma igreja, atrás de uma Bíblia. Não. É o seu procedimento de prática que vai demonstrar quem realmente você é. Tem isso na sua vida que foi pregado hoje através desse vídeo? Se não tem, busque fazer essa ortopraxia o quanto antes. Busque esse procedimento de crença e busque esse procedimento de prática. Se você quiser ser feliz e ter o céu como casa. Amém? Deus abençoe, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e bora pra cima.